Você que está pelo canal do YouTube, já convidou amigos e inimigos concorrentes? Vamos iniciar. Muito bem, iniciando oficialmente o nosso episódio número 63 da nossa série de lives O Raio-X da Questão, uma série de lives em que eu faço uma abordagem de vários tópicos do direito administrativo, em que a gente inicia analisando as questões, identifica os elementos teóricos e conceituais necessários para gabaritar questões sobre aquele assunto, e aí numa segunda parte, no segundo momento da mesma aula, da mesma live, a gente faz a revisão e o aprofundamento teórico, para que você monte um material completo sobre aquele ponto, aquele tópico. O tópico de hoje, já está aí na tela, é o tópico da cláusula exorbitante da exigência de garantia. Tem a ver com os contratos administrativos, tem a ver com a Lei 8666/93. Se você eventualmente ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, dá um toque lá no sininho e vamos adiante. Começando o teste aqui com a nossa caneta. Vamos lá. Começando o teste com a nossa caneta, tá aqui, olha. Não marcou, vamos trocar a cor aqui para cá, olha só. Vermelho não vai dar, eu sei uma cor que vai ficar bacana aqui, olha. Vamos colocar o black, olha aí. Pronto. Episódio número 63, contratos administrativos é o capítulo e o tópico específico é a cláusula exorbitante da exigência de garantia. Muito bem, já iniciamos aí, eu preciso registrar você que estamos tratando da Lei 8666/93. A parte de contratos está a partir do artigo, então, artigos 54 e seguintes. É a parte de contratos. Esta cláusula especificamente da exigência de garantia, olha, a exigência de garantia está no artigo 56. Por que selecionei esse tópico? Porque é um dos tópicos mais frequentemente cobrados em provas de concurso público quando o seu edital exige lá Lei 8666/93 ou então ele fala contratos administrativos. Se é um tema muito frequente, muito recorrente e você precisa tê-lo revisado e na sua ponta da língua para poder gabaritar, para poder ter um bom desempenho na prova de direito administrativo, então nós vamos colocar aqui na nossa série o raio-x da questão. Questão número 1. Vamos lá. Iniciando a questão número 1. Essa questão diz: acerca das garantias contratuais, dos contratos de terceirização e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, julgue o item subsequente. E aí vem o item. O item diz: nos casos em que o contratado se torna depositário de bens entregues pela administração pública, será obrigatória a prestação de garantia, que poderá se dar na modalidade seguro-garantia. Certo, errado ou oxe? Já vou te adiantar o gabarito, está correto. Vamos trocar aqui para o red, o vermelho. Vamos colocar aqui, fica melhor. Vermelho. Então, o item está correto. O item está correto. Muito bem. Vamos lá. Ele está dizendo, nos casos em que o contratado... Na primeira questão, eu gosto de mostrar o mecanismo na prática, a mão na massa do que é o estudo reverso, o estudo a partir de questões. Você está lendo a questão, bateu o olho no item contratado. Você sabe o que é o contratado? Ou seja, o que é contratado? Quem é o contratado? É sempre um particular, pessoa física ou jurídica, mas também poderia ser uma das empresas estatais. Então, o contratado é sempre aquele que vai fornecer o bem, o serviço, o produto ou vai adquirir algum bem do poder público. Esse é o contratado. Normalmente, 99% das vezes, ele é um particular, pessoa jurídica ou pessoa física. O mais comum é pessoa jurídica particular. Então, no caso em que o contratado se torna depositário de bens. O que é isso? O que é isso?
Cada uma dessas expressões que eu estou destacando, cada uma das perguntas que estou fazendo, devem ser solucionadas quando você for para o seu estudo teórico. Então, suponhamos que hoje você vai estudar o capítulo de contratos administrativos e você vai entrar no tópico de cláusulas exorbitantes. Quando você começasse a fazer as questões, este tema iria aflorar em várias questões. Você iria tomando nota desses elementos conceituais que são relevantes, não porque estou dizendo que são relevantes, porque as questões vão mostrar e está mostrando que são necessários você compreender, é necessário você compreender para poder analisar, julgar e gabaritar a questão. Então, depositário de bens. O que é isso? Então, vá tomando nota de quais são os elementos teóricos conceituais que nós precisamos resolver na segunda parte da nossa live com a nossa revisão e aprofundamento. Se você estivesse estudando sozinho em casa, esta lista de expressões conceituais teóricas que você não está dominando, mas que a questão está exigindo, você deixaria isso num rascunho e no momento que você ingressasse no estudo teórico, videoaula, PDF, livros, manuais, apostilas, este material teórico deveria suprir essa demanda. E o material de resumo deve constar esses tópicos com o apontamento daquilo que é relevante. Compreendeu a lógica? Beleza. Então, nos casos em que o contratado se torna depositário de bens, bens esses entregues pela administração, será obrigatória a prestação de garantia. A primeira pergunta que nós poderíamos fazer é o seguinte: a garantia, ela não é sempre obrigatória? Ela não é sempre obrigatória? Talvez você pudesse ter essa dúvida, é um questionamento. Ela não é sempre obrigatória? Se ela não é sempre obrigatória, quando é obrigatória, nunca é obrigatória, pode ser obrigatória, que hipótese é essa? E poderá ser na modalidade. E aí ele quer saber o seguinte: quais as modalidades ou formas de prestar a garantia. Gente, não se preocupa com essa bagunça que estou fazendo. Você deveria fazê-lo também no seu estudo. Você está produzindo um rascunho de temas, tópicos, conceitos e características jurídicas que foram identificadas como necessárias para você dominar a fim de ler, compreender, analisar, julgar e gabaritar uma questão. O grande problema numa questão de prova é você ler e não compreender. Não compreender um ou mais elementos teóricos conceituais é o primeiro passo, é o passo definitivo para você já estar na situação de vendido na questão e vai ter que chutar ou deixar em branco. Beleza? Então, todos esses elementos teóricos conceituais nós vamos analisar detalhadamente na segunda parte aqui da nossa aula. Só te adianto que o item está correto. O item está correto. Beleza? Tranquilo. Muito bem. Questão número 2. Questão número 2. Vamos lá. Questão número 2. O enunciado diz: a respeito da execução de contratos de obras e serviços de engenharia, julgue os itens subsecutivos segundo a legislação vigente. E aí o item diz: todo contrato público poderá prever cláusula exigindo garantia contratual, cabendo ao futuro contratado optar por uma das modalidades: caução, seguro-garantia ou fiança bancária. Mais uma vez, um detalhamento sobre essa questão da exigência de garantia. O item está correto. Beleza. Todo contrato pode ter exigência de garantia? A resposta é sim.
é porque o item está correto. Mas você deve incorporar essa informação dentro do seu material de revisão. Contrato de obras, contrato de serviços, contrato de fornecimento de bens. Todos esses contratos em que a administração deseja adquirir ou um bem, um produto, ou um serviço, ou a execução de uma obra, a administração discricionariamente tem a faculdade de exigir uma garantia. Mas nós acabamos de ver na questão anterior que se ela disponibilizar bens para o contratado, que ficará na condição de depositário desses bens, neste caso, a exigência de garantia pelo valor desses bens disponibilizados é obrigatória, é uma exceção. Então, tem uma regra e uma exceção? Tudo isso a gente está percebendo a necessidade de ter esse conhecimento e eu vou revisar e aprofundar com você daqui a pouquinho na nossa análise e revisão, aprofundamento teórico. Beleza? Então, poderá, realmente é discricionário. A exigência de garantia é discricionária. Tá aí. Prever cláusula exigindo garantia contratual. E aí, faz todo sentido você entender o que é uma garantia contratual. O que é uma garantia contratual? Gente, na minha opinião, e aceito as opiniões contrárias, você sentar para assistir uma videoaula em um determinado assunto qualquer, da minha matéria ou de outras, você sentar para ler um livro, um PDF, uma apostila, sem antes ter pelo menos passado o olho para identificar aquilo que os examinadores reputam conceitualmente importante nas questões, é você desperdiçar as facilidades que os meios digitais, os softwares, os programas de questões nos disponibilizam hoje. Custa o quê? 20 minutos antes de você começar a estudar para avaliar a teoria sobre aquele assunto, você fazer uma leitura dinâmica, só para você ter uma ideia de quais são os elementos conceituais. Por quê? Porque você já iria perceber que garantia contratual é uma coisa importante. Já é a segunda questão que aparece com esse conceito. Você domina esse conceito? Sabe o que é? Beleza. E, cabendo ao futuro contratado, as seguintes modalidades. E aí vem a pergunta, novamente, quais são as modalidades ou formas de se prestar, se dar, né, a garantia? Quais são? E aqui ele lista, não sei se isso está certo ou está errado. Caução, seguro garantia, fiança bancária. Se o item está correto, essas são as hipóteses, mas só são essas hipóteses, essas modalidades de garantia? Só essas três? Tá aí um detalhe importante. Então, mais importante que o gabarito dessa questão, a gente perceber que ela está correta, é a gente identificar quais são os elementos teóricos conceituais, as expressões que estão sendo exigidas, demandadas nas questões. Já é a segunda questão com basicamente os mesmos elementos conceituais teóricos. Isso te impõe a responsabilidade de extrair do estudo teórico as respostas para as lacunas conceituais teóricas que você detectou ao ler as questões. Não é resolver as questões, ao ler. Você não precisaria... Ao ler essa questão, você precisava nem se preocupar com o gabarito. Basta você identificar, neste momento, é claro, basta você identificar, fazer o raio-x de quais são as expressões conceituais teóricas que são necessárias para você compreender e julgar e gabaritar questões como essa. A gente vai para a questão número 3. Questão número 3. A questão 3, o enunciado diz: considerando as normas gerais sobre contratos públicos estabelecidas pela Lei 8666/93, julgue os itens que se seguem referentes a contratos públicos de obras e serviços de engenharia. E aí nós vamos para o item.
Em contratos públicos, a autoridade competente pode exigir garantia contratual, mas é o contratado que opta por uma das modalidades de garantias previstas. Esse item aqui, se você está preocupado com o gabarito, toma aí o gabarito. Olha o que é importante. Mais uma vez, ele traz o conceito de contratos públicos, isso que você vai achar no artigo 54 da Lei 8666/93. E aí, a autoridade competente. Quem é essa autoridade competente na estrutura organizacional? Pode ou é deve? A exigência de garantia, como regra, é algo discricionário, é uma faculdade da administração. Mas na questão número 1, nós já detectamos uma hipótese que a exigência de garantia é obrigatória. É quando, para executar o contrato, a administração precisa disponibilizar o uso de bens dela para o particular. E o particular, estando utilizando esses bens, a administração obrigatoriamente tem de exigir uma garantia desses bens que estão sendo disponibilizados e estão ficando em custódia, em depósito desse particular contratado. Exigir garantia, então é uma faculdade. Mas é o contratado que opta. Então, a pergunta central deste item é o seguinte: quem escolhe a forma ou modalidade de prestar a garantia? Lembra que nós vimos agora na questão anterior, questão 2, caução, seguro garantia, fiança bancária? Essas são as modalidades, as formas pelas quais se presta a garantia no contrato. Agora, quem é que define a modalidade? É o poder público contratante, a administração, ou é o particular contratado? Quem define isso? A gente já viu que a definição de qual modalidade de garantia vai ser utilizada está dentro das faculdades do contratado. A administração tem o poder de exigir ou não, como regra, a prestação de uma garantia, mas a forma pela qual vai prestar a garantia, entre aquelas que estão fixadas em lei, caução, seguro garantia, fiança bancária, quem escolhe a modalidade é o contratado. Tudo bem em relação a isso? Tema importante, não pode faltar no seu material de revisão. Faça uma análise de consciência. Você tem um material de revisão? Não, professor, eu não uso material de revisão, eu não tenho o meu próprio material de revisão, eu uso do curso. Primeiro erro. Material de revisão é customizado. Não tem jeito. Segundo detalhe, faça um exame de consciência, faça uma verificação. Esta informação, essas informações constavam do seu material de revisão? Elas estavam destacadas com a devida importância porque as questões cobram frequentemente este tópico da exigência de garantia, em especial o quem escolhe a modalidade de garantia? Faça uma análise, uma verificação, aperfeiçoe o seu material de revisão. Por quê? Porque na reta final para o concurso, um material de revisão conciso e preciso vai garantir revisões sequenciadas em curto período de tempo e talvez, certamente, as primeiras colocações neste concurso. Questão número 4. Questão número 4. A questão 4, o enunciado diz: com respeito aos contratos administrativos, julgue os itens a seguir. E aí vem o item. A escolha da modalidade de garantia cabe ao contratado. Mais uma vez, o tema se repete. E aí prossegue. E não pode ultrapassar o correspondente a 5% do valor do contrato. Apareceu uma informação nova, olha o sinal de alerta. O que você deve fazer? Destaca essa informação, coloca no material de rascunho e quando você for para a revisão, for para o estudo teórico, você tem de preencher essa lacuna de informação que você detectou ao analisar a questão. Vejam que ao fazer isso, neste momento da preparação, do estudo, o gabarito perdeu importância. Neste momento inicial ou na fase intermediária da sua preparação, o gabarito perdeu importância. O mais importante agora é que você detectou um tema que ou não está lembrando ou não estudou ainda e precisa colocar
essa informação na sua memória de longo prazo. O primeiro passo é encontrar a informação, ela vai para a memória volátil, temporária, coloca no material de revisão, fica revisando durante um tempo até essa informação se consolidar de vez na sua memória de longo prazo. E aí ela vai se transformar em conhecimento, em aprendizagem. Beleza. Então ele está querendo saber se o valor da garantia vai corresponder, não pode ultrapassar 5% do valor do contrato, a não ser no caso de ajustes que importem entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário. Ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor destes bens. É uma questão que traz muitos temas. O item está errado. Mas vamos lá. Escolha da modalidade de garantia. Quem faz a escolha? Nós já sabemos. Bota a interrogação, a gente já sabe. O contratado. Beleza. Cabe ao contratado fazer essa escolha. Essa parte está correta. Agora, o montante, o valor da garantia. E aí vem a primeira pergunta, olha lá. Qual o valor ou limite da garantia? Em outras palavras, até quanto do contrato, é tudo, é uma parte, é X%, até quanto a administração pode exigir do contratado que preste garantia deste contrato. Beleza. E aí, ele está dizendo o seguinte, que existe um limite, ok, mas há uma pergunta, há exceções a esses limites? A gente vai perceber que existem duas exceções. Uma exceção é quando disponibilizar bens. A outra exceção é quando for grande vulto, contratação de grande vulto, mais alta complexidade. Calma, eu ainda não estou fazendo a revisão e o aprofundamento didático, metodológico, esquematizado da teoria. Eu estou lançando provocações daquilo que a questão nos demandou a respeito dessas garantias. E ele está dizendo o seguinte, que ao valor da garantia contratual, deverá, é obrigatório, ser acrescido o valor dos bens. E realmente deverá, porque a questão número 1 nos disse que quando a administração disponibiliza bens para o contratado utilizar durante a execução do contrato, neste caso, é obrigatória a exigência de garantia equivalente ao montante da avaliação de tais bens. Tudo bem em relação a isso aí? Beleza. Tranquilo. Então, esta questão número 4 nos trouxe mais alguns temas que precisamos compreender, identificar no estudo teórico e esquematizar no nosso material de revisão. Ficar durante um tempo revisando até que isso se torne aprendizagem, conhecimento permanente na nossa memória de longo prazo. Simples assim. Vai dar trabalho? Vai. Vai ser fácil? Não. Vai levar um certo tempo? Vai. Mas depois que passar por esse processo e a informação se consolidar na sua cabeça, como já se consolidou na minha, aí não tem conversa. Aí é definitivo. Beleza. Questão número 5. Questão número 5. Muito bem. Lá vai. A questão número 5 diz o seguinte: julgue os itens subsecutivos referente às sanções administrativas e à tutela judicial previstas na Lei 8666/93. Parece que o enunciado é um susto, né? Um choque elétrico, toma uma tese daquela. Calma.
Às vezes o enunciado é uma montanha que faz muito barulho, e aí quando a gente vai ver o item, aí a montanha pariu um rato. O que significa isso? E a questão é simples. Mas vamos ver? Lá vai o item. O valor da multa aplicada pela inexecução total ou parcial do contrato é coberto, é arcado pela garantia oferecida no ato da contratação, sendo que o contratado não responde por outros pagamentos desta natureza. Vamos fazer um exercício? Vamos fazer um exercício para ver se a minha metodologia está orientando vocês? Eu quero que você resuma em uma pergunta. Digita aí nos comentários. Uma pergunta. Qual é o tema central? Uma pergunta curta. Qual é o tema central? Faça a pergunta cuja resposta é a informação crucial para se compreender esse item 5. Ou seja, o cerne do tema central dessa questão é uma determinada informação. Faça a pergunta do ponto de vista de quem quer saber qual é essa informação. Faça a pergunta para mim. Depois eu vou fazer para ver se a sua pergunta está batendo com a minha. Coloca aí. Não tem problema errar. Isso aqui é um exercício. É o momento de eu preparar vocês. De eu desenvolver essa habilidade de você identificar, extrair das questões os temas que precisam ser estudados teoricamente. Então vamos lá. Posta aí. Eu vou tomar minha água e a gente vai fazer esse teste. Me abandonaram. Eu estou aguardando, estou aguardando. É isso aí. Se você está acompanhando pelo perfil do Instagram, corra para o canal do YouTube que o bicho está pegando aqui. Tá sensacional, pelo menos eu estou achando, tá? Estou me divertindo aqui. Beleza. Vamos lá? Nada, ninguém fez uma pergunta. O silêncio. Silêncio total. Então vamos lá. Olha, quando é assim, olha, eu quero que você poste aí que pergunta você deve fazer, cuja resposta vai ser o elemento conceitual que está sendo exigido nessa questão. Eu vou te mostrar aqui na prática como é que funciona. Olha o item. O valor da multa aplicada pela inexecução total ou parcial do contrato é coberto pela garantia oferecida no ato da contratação, sendo que o contratado não responde por pagamentos dessa natureza. Beleza. Olha só, a pergunta central é a seguinte: a garantia prestada serve para pagar as multas recebidas pelo contratado. A ideia central é essa. A pergunta que se deve fazer é: a garantia prestada, a garantia dada à boa execução do contrato, ela pode ser utilizada, esses valores, esse valor pode ser utilizado pela administração para quitar as multas que ela aplicou ao contratado em razão da inexecução parcial ou total do contrato? A resposta teórica que você vai encontrar no material teórico, a resposta para essa pergunta é o cerne, é o divisor de águas para você acertar ou errar essa questão. E aí ele completa: sendo que o contratado não responde por outros pagamentos dessa natureza. Outros pagamentos dessa natureza é multa. Outros pagamentos dessa natureza é o quê? É multa. Outros pagamentos dessa natureza é multa. Então, a questão é o seguinte: se a garantia não for suficiente, o contratado
responde ou não pelo pagamento das multas. Essa segunda pergunta é ainda mais crucial para nós gabaritarmos essa questão. Porque ele está dizendo que, sendo que o contratado não responde por outros pagamentos dessa mesma natureza, ou seja, se a garantia não for suficiente, não se pode cobrar do contratado as outras multas ou o remanescente das multas que ele sofreu. Está errado. Então você precisa dominar esse conhecimento teórico. Grave uma coisa: a garantia é o início mínimo de quitação dos prejuízos causados. Mas se a garantia não for suficiente, a administração vai cobrar na justiça e vai executar contra o patrimônio do contratado o restante das multas e prejuízos causados. Então, se o prejuízo é maior do que a garantia prestada, a diferença a administração pode ou não pode exigir cobrar na justiça do contratado? Sim, e aqui está dizendo que não. Então, dois conhecimentos fundamentais são exigidos nessa questão número 5. Por isso que a questão número 5 está errada. Ela está errada, bota o gabarito aí. A primeira pergunta é: a garantia serve para quitar multas? A resposta é sim. Se você for para a teoria, para a lei, a resposta vai ser sim. A gente já vai conferir isso aí. Então, a primeira parte até aqui do item está correta. Mas aí vem a segunda parte, sendo que o contratado não responde, não deve pagar por outros prejuízos da mesma natureza, ou seja, por outros prejuízos vindos de multa. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se a garantia não for suficiente para quitar as multas, o que faltar de quitação de multa não pode cobrar, ele não é responsável? Está errado. E aí é a segunda pergunta: se a garantia não for suficiente, o contratado responde ou não pelas multas? Responde, responde sim. Responde sim. Aqui. Eu vejo muita gente falando sobre estudo reverso e vejo pouca gente fazendo o estudo reverso com mão na massa, ao vivo e em cores, como eu estou mostrando para você. Você acha que eu fiquei estudando essas questões, treinando, preparando para fazer isso aqui ao vivo com você? Estou acostumado a fazer isso em outras disciplinas. Então eu só boto a questão aqui, vejo o gabarito lá no site e a gente analisa aqui os temas. Simples assim. E se você começar a fazer, logo, logo você vai dominar essa prática e você vai ver o quão o seu estudo vai evoluir rapidamente. O quão será produtivo o seu estudo teórico. Você já sabe o que é importante. E aí você vai aprender a produzir um material de revisão, um resumo, um mapa mental, um esquema preciso, de precisão cirúrgica. Você não sabe montar material de revisão porque você não sabe o que é importante. E você só vai saber o que é importante quando você analisar as questões sem se preocupar com o gabarito, mas identificar quais são os elementos conceituais que você não está dominando. E aí, o estudo teórico vai ajudar você a dominar e compreender isso aí, e você lança isso no material de revisão em singelos apontamentos, coisas pontuais, não é transcrever. Bacana? Professor, estudar grifando ajuda? Ajuda, mas não é material de revisão. Não é você extrair a informação precisa. Bacana? Fiquem atentos a isso. Questão número 6. Questão número 6. O enunciado da questão diz o seguinte: com relação à garantia contratual, julgue os itens que se seguem. E aí o item diz: a garantia contratual, em regra, não deve exceder o valor do contrato. Não deve exceder 5% do valor do contrato. Então veja que ele já falou que tem uma regra. No entanto, quando ele fala no entanto, vem a exceção. No entanto, tem a regra, no entanto, exceção. Este percentual pode atingir 10% nos casos de obras, serviços e fornecimentos de pequeno e médio vulto. Eu já havia comentado que é grande vulto.
Aqui está o enredo. Particularmente aqueles que não envolvam riscos financeiros. Não, particularmente os que envolvem risco financeiro. O item está errado. Qual é a demanda de conhecimento teórico que este item diz a você? Primeiro, a pergunta que ele propõe é: qual é o limite de valor da garantia? Em relação ao montante do contrato, ao valor total do contrato, até quanto deste montante a administração pode exigir do contratado a título de garantia? Não é a forma de prestar garantia, é o quanto, o montante, o tamanho, o número, percentual. Beleza. E aí a questão já nos indica, já nos dá um spoiler do que acontece na legislação. Existe uma regra, existe exceções. A regra, nós já sabemos, é até 5% do valor total do contrato. E nós temos duas exceções. Duas exceções. Uma delas foi mencionada equivocadamente no item, por isso o item está errado. Beleza? E a outra sequer foi mencionada nesse item, mas não teria problema só por isso. Para segurar o Ibope, daqui a pouco a gente esquematiza isso na parte teórica. Daqui a pouco esquematiza na parte teórica. Questão número 7. Questão número 7. O enunciado diz: em relação à gestão de contratos e convênios no setor público, julgue o próximo item. E aí vem o item. É possível e lícita a substituição da garantia prestada pelo contratado após a assinatura do contrato, cabendo à administração aceitar ou não essa substituição? Certo, errado ou hoje? Certo. Olha, trocar a nossa cor aqui, está correto o gabarito. Esse aqui é o gabariteiro, pega o gabarito. Beleza. Primeira coisa, ele quer saber, é possível e é de acordo com a lei substituição da garantia? Então você pergunta primeiro, o que é a substituição da garantia? Substituição da garantia é você trocar a modalidade pela qual a garantia foi inicialmente prestada. Essa é a substituição. Isso é possível? É lícito? Agora, qual o requisito? Aí diz, após a assinatura do contrato. Isso é possível após a assinatura do contrato? Cabendo à administração aceitar ou não. E aí, qual o requisito da substituição? Eu reputo que sejam dois. Um explícito. Qual é o explícito? O explícito é concordância da administração. Isso você encontra no artigo 65, inciso 2º, letra A da Lei 8666/93. Mas nós vamos detalhar isso daqui a pouco na nossa revisão e aprofundamento. Esse é o primeiro requisito, a concordância, o acordo entre as partes. O particular contratado tem de aceitar, tem de querer, e a administração também. Nem a administração pode impor a modificação, porque se a administração não pode escolher a modalidade, o que se dirá dela determinar a troca? Ela já não pode escolher inicialmente, então isso é sempre por acordo.
E o segundo requisito implícito é mantido o montante, o valor. Esse requisito está implícito, mas é implícito evidente. É implícito, mas está claro, está óbvio. Beleza. Vamos para o próximo item. Questão número 8. Questão número 8. Beleza. Lá vai. Considerando que a Secretaria de Educação do DF tenha celebrado o contrato de prestação de serviço de vigilância armada com a empresa X, julgue os itens subsecutivos. Se a empresa contratada não efetuar o pagamento dos salários e débitos trabalhistas devidos aos empregados que prestem o serviço, a administração poderá utilizar-se da garantia contratual para pagar os funcionários? Certo, errado ou hoje? Vou te adiantar o gabarito. Está correto. Aqui é o seguinte, olha. Aqui nós tínhamos o Distrito Federal que contratou por meio da Secretaria de Estado e Educação do DF. Essa secretaria contratou a empresa X. E a empresa X contratou vários funcionários, vigilantes formados para trabalhar, inclusive armados. Então, existe aqui um contrato administrativo de prestação de serviço. Aí. A questão é, esta empresa não pagou os salários e encargos trabalhistas dos funcionários. E aí vai aplicar o que aqui no caso? Vai aplicar o artigo 71 da Lei 8666/93. Estes encargos que não estão sendo arcados pela empresa contratada com seus funcionários, ele pode recair sobre as costas, sobre os cofres públicos do poder público contratante e causar prejuízo. E aí, qual é o valor que inicialmente será utilizado para pagar as indenizações dos prejuízos que o contratado causou ao poder público? A garantia. A garantia. Então, a garantia contratual, ela serve justamente como uma garantia de eventuais prejuízos e multas que advierem deste contrato. Por isso que o item está correto. Tudo bem? Porque nos termos do artigo 71, se a empresa contratada ao final e ao cabo não arcar com essas despesas, elas vão acabar recaindo, diz o artigo 71, como prejuízo para o poder público contratante. É por isso que o poder público tem que fiscalizar isso aí. Se deixar virar uma bola de neve, o prejuízo fica gigante. E aí, em seguida, inclusive a gente vai ver na análise teórica que a administração ela ainda pode, além de pegar a garantia, ela pode fazer a retenção de valores que deveria ter pago a empresa e não pagou. Ela pode fazer a retenção para poder arcar com esses prejuízos que a própria empresa causou ao poder público. A nossa última questão, questão número 9, para a gente fazer um belo raio-x, diz assim, olha, o SLU pretende firmar, em caráter emergencial, contrato com empresa especializada para a execução de serviços de limpeza urbana, que compreendem coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos domiciliares, bem como limpeza de vias e logradouros públicos. Em razão da natureza do objeto contratado, não é possível precisar a indicação dos quantitativos orçamentários, de modo que os pagamentos serão realizados pelos serviços efetivamente executados.
E aí diz, a partir da situação hipotética apresentada, julgue o item que se segue, tendo como referência a Lei 8666/93. E aí o item vem e diz, caso o SLU exija a prestação de garantia para a execução do contrato, esta deverá ficar limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação. A gente está errado. A gente sabe que este valor, não está errado aqui, olha. A gente sabe que este valor pode ser, como regra, de até 5%. E em determinadas circunstâncias excepcionais, pode chegar até 10%. Então, não é limitada a 1%. É, como regra, limitada a 5%. E em determinadas circunstâncias que já vamos ver, limitada a 10%. Fácil, dessa maneira. Quero que vocês coloquem aí o que acharam dessa primeira etapa, que é a etapa do raio-x, a radiografia de temas extraídos da própria questão. Acharam? Psicodélico trense, sim ou não? Coloca aí nos comentários. Beleza. Agora é valendo. Agora é revisão. Agora não tem conversa. Revisão e aprofundamento teórico, claro, com base na lei, basicamente o artigo 56 da lei 8666/93. Vamos lá. Primeira análise que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Qual é a natureza jurídica da exigência de garantia? Primeira coisa. A exigência de garantia literalmente é considerada uma cláusula exorbitante em favor da administração. Então, uma das naturezas jurídicas, dos enquadramentos jurídicos da exigência de garantia trata-se de uma cláusula exorbitante que favorece a administração pública em detrimento do particular contratado. É uma faculdade da administração pública, ou seja, é discricionário. Com aquela exceção, aí você vai colocar o seguinte, salvo no caso de garantia dos bens disponibilizados ao contratado pela administração, pela ADM. No tocante aos bens pertencentes à administração, que ela disponibiliza ao particular contratado que ficará como depositário, fiel depositário desses bens, a administração deverá, não é facultativo, ela deverá exigir uma garantia correspondente à totalidade do valor de avaliação desses bens, que pode ser somada a mais uma garantia de até 5% ou até 10% do valor do contrato. Você pode colocar aí mais um aspecto da natureza jurídica que se trata de uma decorrência, do princípio. Se trata de uma decorrência do princípio da supremacia do interesse público. Então, todas as cláusulas exorbitantes são uma manifestação evidente, clara, de que na relação contratual pública entre a administração e o particular, não existe uma igualdade no regime jurídico, existe uma supremacia, existem prerrogativas que favorecem a administração pública para que ela possa garantir a realização do interesse coletivo, favorece a administração pública em detrimento do particular contratado, nos limites legais e constitucionais fixados. E aí, a gente tem a literalidade do artigo 56, que diz: a critério da autoridade competente. Essa expressão denota claramente que se trata de uma cláusula que é discricionária. A administração pode exigir ou não, salvo nessa exceção aqui, olha, salvo essa exceção. Aqui é vinculado. Mas, de regra, trata-se de uma cláusula exorbitante discricionária.
Isto é, a administração pode fazer a exigência da garantia ou não, como regra. Em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório. Então, vejam, isso é importante. Para que no momento da contratação a administração exija a prestação de garantia, lá no edital, lá no instrumento convocatório, literalmente tinha de constar a previsão de que a administração está autorizada a fazer a exigência da garantia. Então, ele já entra no certame sabendo as condições econômicas e financeiras que ele deverá ter para, no momento da contratação, prestar a garantia. Tudo bem? Poderá ser exigida, aqui a discricionariedade, ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. E aí eu preciso que você anote um detalhe. Não existe garantia em contrato de alienação pelo poder público. Quando a administração pública faz uma licitação na modalidade concorrência ou leilão para alienar, para se desfazer de um de seus bens, vender um veículo apreendido, um imóvel público, este contrato não pode ter a exigência de garantia. Só para contratar obras, serviços e compras. Feito isso, a gente avança. E aí vamos para o tópico 2. Quais são as finalidades da exigência da garantia? A que se presta? Para que serve a exigência de garantia durante a execução do contrato ou para bem executar o contrato? Duas coisas. Uma é comprovar a qualificação econômica e financeira do contratado. Ou seja, ele já demonstra, já deixa à disposição do poder público condições mínimas econômicas para arcar com eventuais prejuízos que ele causar por inexecução total ou parcial do contrato. Então, essa é uma finalidade. A outra é a finalidade primordial, que é assegurar o adimplemento, o pagamento, a quitação do contrato administrativo pelo particular contratado. O que significa isso? Significa o seguinte: se o contratado não cumprir sua parte no contrato, a garantia será início mínimo de ressarcimento e pagamento das multas. Vejam que se o prejuízo ou as multas ultrapassarem o limite da garantia, a administração fará a retenção total do valor da garantia e ainda cobrará na justiça a diferença que o contratado ainda está devendo. Tudo bem? Beleza. Então, novamente, o fundamento aqui está no artigo 56. Beleza. E agora vamos para a questão número 3. O tópico número 3 aqui da nossa revisão e aprofundamento. Cabimento da exigência de garantia. Estamos falando da prestação de garantia do contrato. Mas o examinador vai tentar fazer uma confusão e tem uma das questões, salvo engano, a questão número 9, 8 ou 9, que ele tenta confundir o percentual limite da garantia na licitação
com o percentual limite da garantia no contrato. Então, por isso que eu vou trazer esse aspecto. Então, a garantia pode ser exigida na licitação, ela é discricionária. Olha o que diz o artigo 31. A documentação relativa à qualificação econômica financeira limitar-se a comprovar a garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no artigo 56, parágrafo 1º, ou seja, caução, fiança bancária, seguro-garantia, limitada a 1% do valor estimado do objeto contratado. Essa garantia é: o edital de licitação ou a carta convite pode fazer a exigência da prestação de uma garantia de até 1% do valor estimado do futuro contrato, só para que o licitante participe da licitação. De maneira que, se ele causar algum prejuízo durante a licitação ou não honrar com sua proposta, ele vai perder esse valor da garantia a título de sanção por descumprimento das regras licitatórias ou por não honrar com a proposta feita. Esta é a exigência de garantia durante a licitação, que nada tem a ver com a exigência de garantia no contrato, na contratação. Inclusive, a administração pública licitante e contratante pode exigir a prestação de garantia para a licitação e também exigir a prestação de garantia para a regular execução do contrato. Desde, é claro, que esteja expressamente previsto no instrumento convocatório. Beleza? E aí, o artigo 56 fala da garantia para o contrato. Fiquem atentos a isso aí. Então, esse é o cabimento da garantia. E aí, vamos para o tópico número 4, que eu esquematizei aqui a nossa revisão. É uma pergunta: quem pode exigir a prestação de garantia? Prestação de garantia é cláusula exorbitante. Se é cláusula exorbitante, é prerrogativa administrativa. Se é prerrogativa administrativa, vem da supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público só tem o poder público. Então, só a administração pode fazer a exigência da garantia, que de regra é uma exigência discricionária, ela pode fazer ou não, salvo a exigência de garantia no valor total dos bens que ela precisar disponibilizar ao particular contratado para a execução do objeto do contrato. Simples assim. Fundamento novamente o artigo 56. O artigo 56. Se você me perguntasse: professor, eu só consigo estudar um tópico e consigo revisar na véspera da prova um ponto de contratos. Artigo 56. E que Deus nos ajude. Porque é altíssima a probabilidade e a frequência com que isso é cobrado nos diversos concursos para juiz, procurador, faxineiro, merendeira. É isso. Quando o tópico do edital de administrativo cobra licitações e contratos administrativos, a exigência de garantia é uma figurinha carimbada. Questão número 5. Vamos lá. Questão 5. Quais são as formas de prestar a garantia? Na verdade, eu quero que você agrupe o seguinte. Nós temos uma forma, que é a caução, duas formas, que é a segunda, que é a seguro-garantia, e a terceira. Eu desmembrei para didaticamente ficar mais visível. A caução pode ser a caução em dinheiro, em cash, depósito bancário, numa conta específica para esse propósito. E pode ser uma caução em títulos da dívida pública. Já vai analisar como é que funciona. Pode ser um seguro-garantia. Como assim? A empresa licitada, licitante contratada vencedora, um pouco antes de ser convocada para contratar, ela procura uma seguradora, dessas tradicionalíssimas aí, e diz assim: olha, eu estou aqui, apresento documentação, com essa iminência de contratar com o poder público. Essa contratação é uma contratação de 10 milhões. E eu preciso prestar uma garantia de 5%, ou seja, 500 mil. Quanto é que você, seguradora, cobra de mim, de prêmio, para que você seja a minha seguradora no montante de 500 mil, caso eu inexecute total ou parcialmente o contrato e tenha de arcar com
prejuízos de até 500 mil reais, ou uma garantia de 500 mil reais. Aí a seguradora diz, ó, eu te cobro tanto, te cobro lá, é 500 mil, a seguradora diz, eu te cobro lá 50 mil, ou te cobro 8, vai depender do risco, 8 mil, ela vai dizer. A fiança bancária já é diferente. A empresa, o particular, na iminência, licitante vencedor, na iminência de ser contratado, procura uma instituição financeira, bancária, e diz assim, olha, está aqui a documentação que comprova que estou na iminência de celebrar um contrato com o poder público. O poder público vai me exigir, conforme regulamento do edital, ele mostra lá no banco, uma garantia de 5%, suponhamos, do valor do contrato. Este contrato é um contrato de 100 milhões, é uma obra muito grande. 5% são 5 milhões. Aí ele pergunta para o banco, banco, quanto é que você me cobra para ser o meu fiador? Porque banco é mercenário, você pagar, ele faz quase tudo para você. Para você ser o meu fiador de 5 milhões. Isso significa o quê? Se eu não conseguir, no momento da execução da garantia, se eu descumprir alguma coisa e a administração vier entre o banco e a empresa na iminência e o contratado na iminência de contratar, entre o banco e o particular, será feito um contrato de fiança. E a instituição financeira vai expedir uma carta legítima de fiança. O particular que vai ser contratado pega essa carta de fiança, bota debaixo do braço e no momento que ela vai se apresentar para contratar, ela coloca a carta fiança no balcão, lá na mesa do gestor público, da autoridade competente, e a autoridade competente, reconhecendo a legitimidade da carta de fiança, tende a aceitar, porque quem escolhe a forma de prestar a garantia, nós já vimos, é o particular contratado. Vamos ver aí, ó. Reforçando isso aí. Quem escolhe a forma, uma dessas formas, quem é que escolhe? Coloca aí. É somente, é uma prerrogativa, somente o particular a ser contratado. O que vai ser contratado. Aqui. E aí, como prometido, tem aquela velha atenção. A substituição da garantia é possível? Sim. É lícita? Sim. Mas depende de acordo entre a administração e o contratado. Depende de acordo entre a administração e o contratado. Artigo 65, inciso 2º, letra A, eu já havia mencionado. Então, a substituição da garantia, depois que ela já foi escolhida e prestada durante a vigência do contrato, é possível? Sim. E aí eu quero que você coloque aqui, esse é o requisito geral, genérico, olha, acordo. O acordo entre as partes. E o requisito implícito? Requisito implícito. Manter o montante, o valor da garantia. Não pode trocar por um valor aquém e nem se pode exigir um valor além daquele limite de até 5% que foi pactuado, que foi contratado. Prosseguindo. Só para deixar evidente, né, está no parágrafo 1º, caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes, os títulos, ter sido emitidos sob a forma escritural. Então, existem títulos de crédito escriturais e não escriturais. Quem estuda título de crédito, a gente que estuda, como eu que estuda para cartório, tem de ter na ponta da língua esse título sobre a forma escritural. Para a sua prova de direito administrativo, você não precisa se aprofundar. Basta lembrar essa expressão. Os títulos precisam ter sido emitidos sob a forma escritural. De novo, só se aceita caução em títulos se os títulos tiverem sido emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação de custódia autorizado pelo Banco Central. Tudo isso está na lei de títulos de crédito,
cédula de crédito bancária, CCB. É a cédula de crédito bancária. Tem uma lei específica para isso. Não entre nesse vespeiro, a não ser que você vai estudar um concurso que cobra muito títulos de crédito. Que é, por exemplo, o caso das instituições cartorárias. E o título precisa ser avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda em portaria, em instrução normativa própria. Então, basicamente é o seguinte, o título tem de ser forma escritural, eles têm que estar registrados em sistema centralizado de liquidação e custódia no Banco Central, registrado no Banco Central, e ele tem que ser avaliado pelos mecanismos regulamentados pelo Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia. A outra forma, seguro-garantia, já expliquei, fiança bancária, já expliquei. Simples assim. Simples assim. Beleza. Olha, coloque aí nos comentários esse tema, depois da nossa explicação, já tendo feito o raio-x nas 9 questões. Não é esse monstro todo, fala a verdade. O negócio já está ficando mais digerível, né? Mais degustável, mais palatável. Tá ou não tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Questão número 6. O tópico número 6, né? Qual o valor da garantia? E aí tem uma regra e tem uma exceção. Ou mais de uma exceção. Vamos lá? Tranquilo. Regra. Até 5% do valor atualizado do contrato. Tudo bem? Se o contrato foi feito por 10 milhões, garantia 5% ou até 5%, né? 500 mil. Durante a execução do contrato, foi feita uma repactuação ou um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o que era 10 milhões passou a ser 14 milhões. É preciso complementar a garantia. Arrume um jeito de socar esse detalhe na sua cabeça, por favor, porque isso o examinador adora. Então vejam, se a garantia exigida era de 5% nos termos da regra geral. O contrato era 10 milhões, 5%, 500 mil de garantia. Durante a execução do contrato foi feito ou uma repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E o montante que era de 10 milhões passou para 14 milhões. Por exemplo, eu tenho de recalcular os 5% sobre 14 milhões, bacana? E aí eu tenho que complementar a garantia prestada. Complementar a caução, complementar uma nova carta de fiança bancária com uma alteração na apólice de seguro. Gravou isso aí? Tranquilo. Qual é a exceção? Ou seja, quando é que a garantia pode passar do até 5%? Poderá ser elevado, pode ser até 10% do valor do contrato nas seguintes hipóteses. A primeira hipótese, quando for obra, serviço e fornecimento, de grande vulto, mas, ou seja, são alguns fatores, ser de grande vulto e envolver alta complexidade técnica e envolver riscos financeiros. Então, são 3 requisitos. GV, grande vulto. CT, complexidade técnica. E RF, riscos financeiros consideráveis. RFC. Quais são os 3 requisitos para aquele contrato em especial ser considerado um contrato que exija garantia de valor maior? São 3 requisitos. O GV, grande vulto, eu já vou falar o que é grande vulto. CT, complexidade técnica. E RFC, risco financeiro considerável. GV, CT, RFC. Pode fazer até um samba. Bacana? Esses 3 requisitos concomitantemente acumulados
farão com que a administração possa fazer uma exigência, continua sendo discricionário, possa fazer uma exigência de até 10% do valor do contrato. Grande vulto é contrato cujo valor é maior que o maior valor limite da concorrência. Nós já tivemos live aqui, episódio aqui do Raio-X da Questão, tratando das modalidades licitatórias. E nós detalhamos nessa nossa live que os valores atualizados da licitação na modalidade de concorrência usa-se a concorrência obrigatoriamente para contratações de obras e serviços de engenharia acima de 3,3 milhões. E usa-se obrigatoriamente a modalidade de concorrência para serviços comuns e compras acima de 1.400.000. Então, o maior valor limite da concorrência é 3,3 milhões. Então, eu deixei para anotar depois para destacar para vocês. Quando o valor do contrato for maior que 25 vezes isso aqui. Se o valor do contrato for 25, for acima, for maior que, é o sinal de maior, for maior que 25 vezes 3,3 milhões, ele é GV, ele é grande vulto. E normalmente envolve grande complexidade técnica, grandes obras de engenharia, de tecnologia. E por ser de grande vulto e alta complexidade técnica, é quase inerente riscos financeiros consideráveis, o RFC. Aqui não é igual, é maior que 25 vezes 3,3 milhões, você calcula aí, vai ser considerado GV, grande vulto. E aí, normalmente, mas não necessariamente, esse grande vulto advém ou vem correlacionado a uma alta complexidade técnica, é o CT. E essa alta complexidade técnica, então, poderia até ser o ACT, alta complexidade técnica. Ela envolve RFC, riscos financeiros consideráveis. Beleza. E a segunda exceção é quando você tem o contrato, que pode ser, normalmente até 5%, ou no item anterior até 10%, mais o valor total dos bens disponibilizados. A administração pública contratou uma empresa para fazer um serviço de restauração e reforço dos pilares de sustentação de um prédio dela de 20 andares. A obra foi contratada por 20 milhões. A obra foi contratada por 20 milhões. O serviço de restauração e reforço dos pilares. 20 milhões é o valor do contrato. Então, você vai ter uma garantia, por exemplo, de até 5%, até porque não tá 20 milhões não dá o GV, até 5%. Então, seria 1 kk, 1 milhão da garantia do contrato. Acontece que a administração vai pegar o prédio inteiro
e disponibilizá-lo nas mãos da empresa contratada, o prédio está desocupado, vai disponibilizá-lo nas mãos do contratado, inclusive com os móveis, só tirou as pessoas lá dentro, com os móveis, com tudo, vai disponibilizar nas mãos do contratado enquanto ele faz esse trabalho. E o prédio foi avaliado em 200 milhões. O valor do prédio é 200 kk, 200, 1k, 1000, 2k, milhão. 200 milhões. Qual deve ser a garantia? Se for exigida a garantia do contrato, essa aqui é obrigatória. Essa aqui a gente sabe que é obrigatória. Então, no mínimo, 200 milhões de garantia. E vai que a empresa está mexendo lá nos pilares e deixa o prédio desabar. Então, se a gente somasse as duas nesse caso aqui, vai dar 201 kk, 201 milhões. É isso que a lei diz. Prosseguindo. Quer conferir? Olha lá. Para obras, serviços e fornecimento de grande vulto, GV, envolvendo alta complexidade técnica, o ATC, e riscos financeiros consideráveis, RFC, demonstrados através de parecer técnico aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado até 10%. Poderá, não é que deverá, poderá ser elevado até 10% do valor do contrato. É a primeira exceção. E aí, a gente vai aqui para a liberação da garantia, o tópico número 7. A liberação natural normal é a conclusão do contrato. O contrato foi concluído, não houve prejuízo, está tudo de acordo com as especificações, não houve multa, não houve nada, libera a garantia. Se é caução, ele vai sacar lá do banco, devolve a garantia. E libera a seguro-garantia, a fiança bancária. Olha o parágrafo 4º de 56. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. Olha o detalhe, se foi prestada uma garantia de dinheiro, faz a atualização monetária, devolve com a correção monetária, que é a inflação. Questão número 8. Questão número 8. Lá vai. Retenção da garantia pela administração. Retenção da garantia. Olha lá. Quando é que será retida a garantia como início de ressarcimento ou pagamento pelas multas? Primeiro, ressarcimento ou pagamento da multa. Que multa é essa? Multa que, eventualmente, o poder público contratante tenha aplicado ao contratado por inexecução total ou parcial do contrato. Multa. Essa multa, gente, esta multa, você pode consultar, ela está no artigo 87, inciso 2º da Lei 8666/93. Ou então, para indenizações feitas à administração contratante. Indenizações feitas à administração contratante, por eventuais prejuízos contratados. Pode ser os dois, somar os dois. Pode ter tido multa mais as indenizações. Atenção, mudar aqui até nossa cor. Atenção, pode fazer retenção de créditos do contratado. O contratado, pelo que já tinha executado, suponhamos, tinha 1 milhão de crédito a receber, de pagamento pelo poder público. O poder público pode fazer a retenção desses créditos para se ressarcir dos prejuízos que o contratado comprovadamente causou. Retenção de créditos não se confunde com retenção da garantia. Retenção da garantia também é chamado de execução da garantia. Executar, execução da garantia. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato. Se não for executado adequadamente, pode fazer a retenção.
situação especial. Situação especial. Vamos para situações especiais aqui. No caso de contrato de concessão de serviço público precedido da execução de obra, é aquele contrato em que a empresa executa a obra de duplicação ou restauração de uma rodovia para depois o serviço de manutenção e conservação com pedágio. Neste caso, diz essa lei aqui, ó, é obrigatória a exigência de garantia para a execução da obra. Não é, então aqui mais uma exceção daquela da discricionariedade. Então, quando for concessão de serviço precedido de obra, a execução da obra tem de ter garantia. E essa garantia, olha o valor, até o limite do valor da obra. Então, essa situação especial, lá da Lei 8987/95, é uma exceção tanto da obrigatoriedade da faculdade, que agora passa a ser obrigatoriedade de exigência de garantia, e do valor, não é só até 10%, até o valor da obra. Se nós estamos falando de uma obra de 100 kk, de 100 milhões, a garantia pode ser de até 100 milhões. Isso aí é o que está neste artigo que eu deixei para vocês lerem. A leitura do artigo vocês fazem depois, combinando esse aqui com esse aqui. Exigir garantia do fiel cumprimento pela concessionária das obrigações relativas a obras vinculadas à concessão. Beleza? Tranquilo em relação a isso. Segunda situação especial. Segunda situação especial. É o caso de PPP. Isso está na Lei 11.079 de 2004. Lei das PPPs. No caso de parceria público-privada, de concessão na modalidade parceria público-privada, é obrigatória a exigência de garantia do parceiro privado. Na PPP, a gente tem assim, ó, a gente tem o parceiro público, que é o poder público concedente, e a gente tem o parceiro privado, que é o concessionário. Tem obrigatoriamente de exigir do parceiro privado a prestação de garantia. Limitada a quanto? 10%. Então, aqui a garantia é de até 10% do valor do contrato de PPP. E a garantia será acrescida no caso de entrega de bens pelo parceiro público. Então, se o parceiro público entregar bens, por exemplo, a União entregou o prédio, as instalações do aeroporto de Brasília para a PPP, o parceiro privado Inframérica, administrar. Então, no caso de entrega de bens do parceiro público ao parceiro privado, aí vai ser a garantia mais o valor desses bens. Simples dessa maneira. Simples dessa maneira. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: essa nossa aula valeu ou não valeu? Diga que valeu. Diga que valeu. Valeu ou não valeu essa aula? Vale ou não vale a janta que eu vou pegar daqui a pouco ali? Posso jantar? Valeu ou não valeu? Então, espero que vocês aproveitem. Talvez a aula tenha sido um pouco densa. Como o vídeo vai ficar disponível no canal no ar, revejam. Vai ficar disponível até domingo à meia-noite. Revejam isso aí, façam as anotações todas, revisem isso aí, porque se cobra contratos administrativos na sua prova, ou se vai cobrar, este tópico é altamente provável você encontrar um ou mais itens sobre esse tópico lá na sua prova de concurso público em matéria de contratos administrativos. Muito bem? Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa lá o seu like, recomende o canal para amigos, inimigos, concorrentes. Lembrando que estamos no episódio 63, amanhã tem o episódio 64, é o próximo episódio. Estejam sempre muito bem convidados aí para participar das nossas lives. Mais uma vez agradeço a participação
estarem me acompanhando até essas altas horas da noite. Alguns têm reclamado que as aulas têm ficado muito extensas. Lembrem que há muito recentemente as aulas eram de 3 horas e meia presenciais. Tem de estudar. E lembre que no dia da sua prova você vai pegar 4 ou 5 horas direto. Tem que treinar lá fazendo prova. Concentração. Vamos lá? Muito obrigado. Por hoje é só.